Oi, eu sou a Vânia. Oi, eu sou a Yara. E esse é o podcast da Nação Fluente. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre como priorizar o estudo de inglês. Já falamos sobre motivação e agora, como entender que é uma prioridade o inglês nesse momento, nessa fase da sua vida. E aí eu quero conversar com a Vânia para que a gente busque técnicas e maneiras da gente conseguir priorizar finalmente o inglês na nossa vida, na nossa rotina. Então, Vânia, conta aí. Se você pudesse falar, primeiro passo, como começar? Como a gente faz para priorizar o nosso inglês aí? O primeiro passo é entender um pouco da origem, o que significa a palavra priorizar. A gente está trazendo aqui nesses episódios, num dos episódios anteriores, a gente trouxe lá os meus erros, os erros que eu cometi quando eu estava estudando inglês. Um deles foi não priorizar os estudos. Tinha sempre uma demanda que era mais importante, vinha à frente dos estudos, por isso o inglês ia ficando. E agora, nesses próximos episódios, a gente está trazendo estratégias e técnicas para quem se identificar com aqueles erros que eu também cometi, possa adotar e colocar em prática essas estratégias. Entendendo o que é priorizar. Priorizar vem de prior. Prior significa colocar mais à frente. Então, se eu não estou priorizando, se eu sinto assim, não... eu quero estudar inglês, eu sei que eu preciso estudar inglês, mas eu acabo fazendo outras coisas e não estudo. Eu acabo colocando outras coisas na frente e não estudo. Vem a primeira pergunta, que é difícil de responder e que às vezes a gente não quer assumir. O inglês é realmente algo importante para você, para a pessoa, né? Em vários momentos da minha vida, eu não priorizei o inglês. Então, eu até trouxe isso aqui num dos episódios anteriores. Eu não sou fluente ainda. Por que eu não sou fluente ainda? Porque eu não estudei o suficiente. Por que eu não estudei o suficiente? Porque eu não priorizei. Por que eu não priorizei? Porque tinha coisas mais importantes para fazer. E é verdade, né? Às vezes não é sabotagem, às vezes é verdade. Tinha coisas mais importantes para serem feitas. Por isso que elas foram à frente. Só que chegou um determinado momento que eu me perguntei, o que é importante agora? Quando eu cheguei no ponto de, porque o inglês não era tão importante, havia coisa mais importante do que o inglês. Aí eu me perguntei, o que é mais importante agora? Porque pode ser que a resposta dessa pergunta não seja o inglês. O mais importante agora pode ser a minha saúde, o mais importante agora pode ser os meus filhos, a minha família, pode ser qualquer coisa. E esse é o primeiro passo. Ver o que é mais importante para você agora. Porque você tem 24 horas, eu tenho 24 horas, todos nós temos 24 horas e não dá para fazer tudo o que a gente gostaria de fazer na vida. A gente tem mais coisas que a gente gostaria de fazer na vida do que capacidade de tempo para realizá-las. Então, a gente tem saúde, vida pessoal, social, com as amigas, vida amorosa. A gente tem... Quem tem, né? Tem os que não tem, né? Faz parte aí vai viver na vida. do pacote. Tem família, tem filhos, tem... Enfim, carreira, estudos, tem uma série de áreas da vida. E acreditar que a vida é 100% perfeita em 100% das áreas e que tudo funciona de uma maneira como engrenada com um relógio suíço é uma utopia. Pelo menos da onde eu venho, a maioria das pessoas que eu conheço tem algum pratinho, são vários pratinhos equilibrando, uma hora ou outra tem mais pratinhos para equilibrar do que pauzinhos para colocar os pratinhos em cima. Uma hora ou outra um pratinho cai, uma hora ou outra um pratinho tem que ficar de lado. E é por isso que eu preciso identificar. O inglês agora é um pratinho que você precisa segurar? Primeira coisa que a pessoa precisa responder é isso. Se a resposta for não, então fecha esse episódio agora, guarda seus livros na estante e vai cuidar do que é mais importante agora. Depois você volta para o inglês. Se a resposta for sim, não, o inglês agora é importante. Como foi para mim na época do Citibank, que eu precisei, que não tinha escapatória, ele se tornou prioridade altíssima.
Então, continua com a gente que a gente vai falar mais disso. Muito bom. E na hora do planejamento, então, você falou, vamos identificar, será que isso é prioridade? Será que não é prioridade na minha vida? E aí, como que eu faço? Eu coloco no papel quais são as minhas prioridades? Tem um número definido? Como que a gente poderia fazer na prática? Sei lá, quero definir minha prioridade. Terminou esse episódio, quero definir as minhas prioridades. Como que eu faço? Tem uma técnica que eu gosto muito. Primeiro assim, vamos começar pelo mais fácil pra galera, pra não complicar, porque se a gente complicar demais aqui, a galera não coloca em prática. Então, pega uma planilha do Excel aí, divide ela em 7 colunas, segunda, terça, quarta, quinta até sábado, até domingo, e divide ela das 0 horas até as 23h59. Pode ser de hora em hora. Imprime esse negócio, faz as células, coloca os quadradinhos lá, imprime papel, imprime. Não tem impressora, não tem como imprimir, pega régua, faz igual a gente fazia quando a gente fazia trabalho escolar em 1990. Pega régua, pega folha de almaço, a pessoa vai revelando a idade, né? Folha de almaço é ótimo. Tudo bem, não, isso aí. Estamos perto dos 40 já, é isso aí. Folha de almaço. Não, claro que sei, folha de almaço eu sei. Não sabe o que é isso? Tá bom, viu? Sabe vai não. Nessa. Não sei, gente, não faço ideia. Nunca ouvi falar. Engano. E aí, o que acontece? Põe as 168 horas semanais nesses quadradinhos e avalia a última semana. O que você fez com as 168 horas semanais da semana passada? Coloca a hora que você acordou, a hora que você dormiu, tomou banho. Não precisa colocar todos os detalhes, mas coloca de tal hora eu dormi. Então, por exemplo, eu costumo dormir das 10 às 5 da noite. Das 10 da noite às 5 da manhã. Então, esse horário já risco lá. Tá travado. Meu sono é prioridade para mim. Meu sono, minhas 7, 8 horas de sono é prioridade. É inegociável. Para mim é inegociável. Então, cada um vai ter os seus inegociáveis ali, né? Por exemplo, eu tinha um amigo que academia para ele era inegociável. Me tira tudo na vida, mas meu horário de ir para academia é inegociável. Então, risca lá. Beleza, fez isso. Olhou a última semana passada, né? Porque a gente faz isso não é em cima de projeção, é em cima do que aconteceu, é do planejado. Interessante isso. Então, tem que pegar o que já foi. Não, esquece o que vai acontecer. O que vai acontecer você está desenhando agora. Eu quero saber o que aconteceu. Que é um fato, né? Não é o que você acha que vai acontecer, é um fato que aconteceu. Fato. É exatamente isso, fato. Porque contra fatos não tem argumentos, então eu quero entender quais são os fatos para a gente ver e argumentar ou não. Definido isso, eu gastei as minhas últimas 168 horas semanais aqui. Tá aqui a fotografia da minha última semana. Ok, aí analisa. Havia brecha para estudar inglês? Sim ou não? Se a resposta for sim, quais foram essas brechas? Se a resposta for não estudou inglês porque não tinha tempo, porque isso pode ser verdade. Você olha assim e você fala, cara, eu quase não dormi semana passada. Eu realmente não tive tempo. Fato. Ou, tinha uns buracos aqui, que eu nem lembro o que eu fiz. Que vai acontecer, né? Se eu nem lembro o que eu fiz, provavelmente eu não fiz nada de importante. Então, era falta de tempo ou era falta de prioridade? Aí eu vou saber... A primeira coisa, se o meu problema está sendo a gestão do tempo ou se o meu problema está sendo a gestão de prioridade. E aí vem uma outra coisa que é muito interessante, que é entender a tríade do tempo, do livro Tríade do Tempo, que fala que a gente gasta o nosso tempo com tarefas importantes, urgentes e circunstanciais. As tarefas importantes são aquelas que levam a gente para perto de onde a gente quer, dos nossos sonhos, da nossa meta, de vida com uma qualidade, de viver com uma qualidade de vida melhor e tal. As circunstanciais normalmente são demandas de terceiros. Isso acontece, tipo, leva o cachorro para tomar banho, aquelas coisas, entendeu? E as urgentes são coisas que eram para ter sido planejadas, eram para ter sido revistas e enfim, aconteceu, urgentes. As urgentes deveriam ser, deve ser a menor quantidade, porque urgência deveria ser exceção, né? Então, se sua vida está com muito mais tarefas urgentes do que importantes, você vive apagando incêndio. Fazer essa análise é importante.
E aí vem um outro ponto também, que é uma técnica que eu chamo de DPR, descarregar, priorizar e reunir, que é identificar. Primeiro, pega no papel, pega um papel branco, lista tudo que você faz na vida. Dormir, tomar banho, comer, cozinhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos, e trabalhar, cuida de tudo que você faz durante a semana. Você descarregou tudo que você faz durante a semana. Depois você vai priorizar. Aí é o P do priorizar. Você vai fazer 4 quadrantes e você vai identificar o que é urgente e o que é importante. Dentro de uma linha X e Y, o que é urgente e o que é importante, o que dá para delegar, o que dá para descartar, eliminar, o que você precisa planejar e o que você... deixa eu ver, deixa eu lembrar agora dos 4. Planejar, descartar, delegar e fazer. Que é tipo assim, é a coisa urgente que tá pegando fogo, é aquela coisa que, cara, tira da reta. Aí entra o tira da reta. Mas enfim, essas 3 técnicas, elas já ajudam muito a entender o tamanho do buraco. E se tem buraco. Sim. Mas muito que às vezes interessante. Não tem buraco, né? Às vezes não é pra ser. Né? Não é pra ser. E tá tudo bem, não tem problema. É uma fase, você pode, de repente, mais pra frente, achar, não, agora é a hora do inglês na minha vida. E tudo certo. Mas você falou uma coisa interessante. Você falou assim, o que é a questão do importante. O importante é aquilo que vai te levar até o seu objetivo, seu sonho, sua meta. Então, é interessante você olhar o inglês ou uma nova língua que você vai aprender dessa forma. Será que aprender essa língua vai me fazer realizar aquele objetivo maior, aquele sonho? E provavelmente, como a gente está falando aqui com profissionais, o inglês é justamente para isso, né? Para que a pessoa alcance o objetivo, alcance aquele sonho. Então, acho que já vale para você refletir se isso... então isso vai me fazer seguir no caminho do meu sonho, do meu objetivo. Então, de repente, é realmente uma prioridade para você, né? Então, eu achei que isso é bem interessante, essa questão do importante. O que é mais importante? É aquilo que é na direção do seu sonho. Exato. Muito, muito bom. Exato. E aí, a gente trouxe já várias técnicas do seu método, mas a gente tem também outros métodos, outros autores que falam sobre essa questão de você priorizar. Então, eu queria que você trouxesse aí um autor que agrega na sua vida, que agrega para sua técnica também, e de que forma a gente pode aplicar na nossa vida também. Eu gosto muito a gente traz aqui nos podcasts as histórias, a gente conta relatos, mas eu gosto muito quando você faz essas perguntas pra gente ir pra uma parte mais técnica, mais didática, mais passo a passo, mas tá bom, beleza, vamos colocar a mão na massa e fazer? Eu gosto muito disso, e eu gosto muito de buscar trazer aqui, pra quem tá ouvindo, técnicas que você pode executar ao desligar esse vídeo, sabe? Ou áudio. Tem várias técnicas de produtividade, de gestão de tempo, de priorização, tem assim N. Mas as minhas preferidinhas, tem 3 que são além das que eu já comentei, tem 3 que são preferidas para mim, assim, para aprender a priorizar. Uma delas é do livro Essencialismo, que é sobre aprender a dizer não. Muitas vezes a gente não prioriza o inglês porque a gente coloca à frente, a gente coloca mais à frente outras coisas. E às vezes essas outras coisas não estão relacionadas necessariamente aos nossos objetivos, às nossas necessidades, mas sim de terceiros. Inclusive, a gente falou disso num dos episódios anteriores do inimigo que faz isso acontecer, né? Os inimigos da fluência. E um deles faz isso acontecer, a gente não priorizar o inglês. E a capacidade de aprender a falar não é uma técnica, é um estilo de vida. Estilo de vida a gente não muda de um dia para a noite. Então é muito bonito tudo que você vai ouvir aqui agora e você entender que você vai ter condições de implantar isso ao longo das próximas semanas. Não queira sair falando não para todo mundo o tempo todo, toda hora, porque você vai causar mais... Você passa a vida toda só falando sim, 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 sim. E de repente você começa a falar não... Vai dar ruim. Vai ser um caos, né? Vai dar ruim. Então, é óbvio, nesse livro ele é muito bacana, porque ele traz várias técnicas para você fazer isso, mas de uma maneira... A melhor, tá? A mais cirúrgica desse livro é a frase: se não for um sim óbvio, a resposta é não. Então, faz isso aqui para mim.
Ai, meu Deus, eu vou pensar. Se você tá pensando assim, eu vou pensar, eu não queria, ai, meu Deus. É não. Se não for um sim óbvio, se você me pedir aqui agora, Vânia, põe uma água aqui pra mim é um sim óbvio, não tenho dúvida. Eu vou pegar e vou colocar essa água pra você. É óbvio, tá muito claro. Se não... Ai, pô, por que ela não levanta e pega? Tá mais perto dela. Não, então é não. Entende? Porque se eu falar sim para as coisas que são demandas de outras pessoas, eu vou estar colocando mais à frente a demanda da outra pessoa em detrimento à minha. Então, essa é a primeira coisa. E aí, quando a gente fala não, é difícil falar não. Adquirir a habilidade de falar não, ela leva tempo. Eu digo que eu sou muito boa hoje na habilidade de falar não. Eu desenvolvi isso ao longo do tempo. Mas eu ainda tenho desafios. Às vezes eu me pego caindo em armadilhas que depois eu falo, que caramba. Ontem mesmo eu falei um sim e eu queria ter falado não. Ontem à noite. E sem perceber, uma coisa muito inconsciente, né? É muito automático. Porque você tem... cara, é muito difícil. É muito difícil. Então, mesmo assim, mesmo tendo muita consciência disso, a gente cai nas armadilhas, né? Agora eu tenho que corrigir o meu sim que eu falei. Primeiro, cumprindo com a minha palavra, porque é sim, sim, não, não. Se eu falei sim, é sim. Eu tenho pavor de quem fala sim e depois fala não. Cara... Você se comprometeu ali. Se comprometeu, entendeu? Então aprende a falar não. Ou fala sim e arca com as consequências. Só que o problema disso é que isso é muito mais prejudicial do que ao contrário. É por isso que muita gente não prioriza, né? Então, ponto. Essa é uma das coisas do livro, Essencialismo. Outra coisa, que é outra técnica bem simples de aplicar, ela é simples, mas não é fácil. Quando eu falo que ela é simples, ela não tem alta complexidade para entender, tá? Eu sei o que eu tenho que fazer. Fácil quando a gente fala que não é fácil, é que se fosse fácil eu já estava fazendo, né? Fácil no sentido de eu sei o que eu tenho que fazer e eu preciso me desafiar, mudar o meu comportamento para fazer o que tem que fazer. Essa técnica tem um livro do Brian Tracy que é Eat That Frog, que é, traduzindo assim, começa pelo difícil, sabe? Eu abrasileirei isso aí, eu gosto de chamar de tira da reta. Tira da reta o negócio. O que é tira da reta? Começa o teu dia pela coisa mais difícil. Se o inglês está sendo uma pedra para você e você está deixando de priorizar ele ao longo do dia, começa por ele. A primeira coisa do dia, prioriza ele. Sabe a história do tá pago? Tá pago. Fui pra academia, tirei foto, tá pago. É basicamente isso, entendeu? Tá pago. Tira da reta, porque você tirando da reta a coisa mais difícil, e se o inglês se você ainda tá ouvindo esse podcast, né? É porque você decidiu que o inglês é importante para você, você tira da frente, tira da reta a coisa mais importante do dia para você. Se for cuidar do filho, vai cuidar do filho. Se for, seja lá o que for. Mas tira da reta o que é mais importante para você. E uma outra técnica que essa é também tão eficiente quanto as demais. E as pessoas negligenciam ela justamente pela simplicidade dela. Né? Tem uma frase que eu gosto que é: a simplicidade é o último grau da sofisticação. É bem isso mesmo. Essa técnica é tão simples, tão simples, tão simples, tão simples, que as pessoas negligenciam ela. Só que, cara, ela fez muita diferença na minha vida, muita diferença mesmo, de fazer micro ações. Essa técnica, ela tá no livro Hábitos Atômicos, a regra dos 2 minutos, que é você fazer uma coisa que, né, no caso do inglês, não estamos priorizando. Então vamos entender aqui o que está pegando. Por quê? Muita gente não prioriza o inglês porque se assusta. A pessoa fica assustada, porque é um bicho enorme, é tão complexo, né? Como assim, meu Deus? Por exemplo, conversar em inglês é tão complexo para a pessoa, ela se ver conversando em inglês com outra pessoa, com confiança e segurança, é algo tão difícil de imaginar que ela não consegue vislumbrar o próximo passo que ela tem que dar. E aí ela acaba, é muito difícil isso aqui. Deixa para depois. Nossa, é muito São complexo. Pequenos passos, Deixa né? pra depois. Passinho a cada dia, pouquinho mais a cada dia. E o por que 2 minutos? Porque o passo tem que durar 2 minutos.
segundo a técnica desse livro, o passo tem que durar 2 minutos. Então, fazendo uma analogia, minha meta é conversar em inglês com alguém. Legal. Conversarem. Ó, a gente faz os cortes, né, do podcast. E tem vários cortes que são cortes de 1 minuto. E a gente tem uma ideia em 1 minuto. A gente fala, tem uma narrativa, tem toda uma coisa em 1 minuto. Então vamos fazer um corte de 2 minutos de você falando inglês com uma pessoa, 2 minutos, vai. Que é a regra dos 2 minutos, não vamos botar 3, vamos colocar 2. É possível você conversar em inglês 2 minutos com uma pessoa, né? Então, tá, mas aí eu já me assusto, né? Já tô apavorada, não converso inglês de jeito nenhum. E aí, qual que seria o primeiro passo de 2 minutos? E é legal que ele divide assim, entre muito fácil, e aí ele vai aumentando o grau de dificuldade até o muito difícil. Então, começa pelo muito fácil. O que seria? Abra o livro. Quanto tempo você demora para abrir um livro? 2 minutos. Aí eu vou lá na estante, pego o livro, abro o livro. Só isso. É só isso. Tá, abri o livro. Você pode parar por aí. Não precisa continuar. No outro dia, você abre o livro e lê um parágrafo. 2 minutos. Você pode também parar por aí e não fazer mais nada. No outro dia, você escreve uma frase sobre o que você entendeu do parágrafo. No outro dia, tudo 2 minutos. No outro dia, você grava um áudio de 2 minutos, manda para você mesmo, explicando em uma frase, em 2 minutos, o que você entendeu do livro. Ah, eu li... Do livro, não. Da frase que você leu. Você não leu o livro inteiro ainda, não. Da frase. Ah, eu li esse parágrafo e eu entendi isso. Vai dar menos de 2 minutos isso. E no outro dia, você pega alguém que você conhece, que fala inglês, e fala, ontem eu li um trecho do livro tal, que falava tal, e eu entendi tal coisa. O que você acha disso? A pessoa vai responder uma coisa, acabou a conversa. 2 minutos. É simples, né? Aí ninguém faz, não faz. Então, só que aí é que tá. Para eu atingir a alta performance em qualquer coisa, no inglês, na carreira, em atividade física, qualquer coisa, eu preciso começar na atividade física, né? Colocar o tênis, né? Primeiro passinho ali. Correr uma maratona. Maratona são 40... Quantos quilômetros mesmo que é uma maratona? 40... Quantos quilômetros que é uma maratona mesmo? Depende, né? Tem várias, né? Tipo, tem uma de 40 e pouco. Eu quero correr uma maratona mas tem as menores de 5, aí você começa em uma de 5. Então, mas aí eu quero correr... Não corri, nunca corro. Nunca corri, não corro. Tá. Aí eu quero correr uma maratona de 5 quilômetros. O que eu faço? Coloco tênis. 2 minutos. Entende? Desço o elevador. 2 minutos. Dou uma caminhada na volta do prédio. 2 minutos. Então, até você... Porque aí você vai chegar num ponto que você vai correr a maratona de 5 quilômetros. Mas a lógica dos 2 minutos eu posso usar no mesmo dia, assim. Fiz 2 minutos, faço mais 2 minutos, faço mais... a lógica é para ser usada no mesmo dia, no mesmo... Não necessariamente. O importante é fazer alguma coisa de 2 minutos. É claro que, por exemplo, no caso do tênis, né, você vai colocar o tênis. A minha meta é correr maratona. Mas a sua meta hoje é só colocar o tênis. Acabou, ponto. Você não tem mais nada. É 2 minutos. Só que aí, o que acaba acontecendo? Uma coisa vai levando a outra. Porque como você constrói a meta tão simples, você vai para outra, que vai para outra, que vai... A gente está aqui com uma meta de minutagem, de gravar. A gente chega na meta, a gente dobra a meta. A gente passa a meta toda vez. Dobra a meta, entendeu? Então, é basicamente isso. Mas define a meta simples quanto 2 minutos. E a tua meta não é correr 30 minutos na esteira. A tua meta não é conversar inglês com ninguém. A tua meta é abrir o livro. Abrir o livro, beleza. Qual que é a próxima meta? Ler uma página. Não tô afim. Então tá bom, você bateu sua meta do dia, que era abrir o livro. No outro dia, sua meta é abrir o livro e ler um parágrafo. Então você vai ler um parágrafo. E assim sucessivamente, incremental. Até que você vai estar entrando num meetup e falando 1 hora em inglês com a gente. Olha só, sem perceber, você vai indo, né? Exato. Um passinho por dia, 1%, 2% por dia. Exatamente. Muito bom. E a gente falou aqui sobre adicionar hábitos, adicionar esses gatilhos à rotina. E falamos sobre fazer uma análise, avaliação. O que é prioridade, o que não é.
como foi a minha semana anterior, o que eu quero para essa semana, o que eu quero melhorar para essa semana. E aí a minha pergunta é, também, além de adicionar os hábitos positivos, tem a importância do que você falou também, de dizer não e eliminar os hábitos negativos. E aí essa questão de você entender qual é a prioridade para eliminar aquilo que você está procrastinando, você está muitas horas no celular, você está fazendo coisas que não vão te levar, como você disse também, na direção do seu sonho, do seu objetivo. Então, essa questão, você acha que é importante também eliminar os hábitos que são nocivos? E aí como é que a gente elimina hábitos não produtivos? Não define, por exemplo, fazendo essa escadinha de 2 minutos, né? Eu passo muito tempo no celular. É um hábito que eu quero diminuir, reduzir o tempo de tela. Então, qual que é o meu primeiro passo? O mais fácil, lá do mais fácil ao mais difícil. A pessoa pode pensar assim, não pegar o celular. Já começou errado, porque tem um não na frase. As ações, elas precisam começar sem o não, precisa começar de uma forma afirmativa e com um verbo. Então, quando eu acordo, todos os dias de manhã, a primeira coisa que eu faço é pegar o celular. E ali eu já fico uns 15 minutos, por exemplo. Então, qual é o primeiro passo, a primeira coisinha que eu faço? Desligar o celular à noite, sei lá. Deixar o celular desligado à noite. E aí não vou desligar o celular porque isso, aquilo, aquilo outro. Então, não é um passo possível de fazer. Não vou desligar o celular porque alguém pode me ligar, não vou desligar o celular porque o celular é meu despertador. Beleza? Então, tá vendo? Já não é possível de fazer esse passo. Você tá fazendo um negócio que não tem. Então tá. Então, eu vou criar um gatilho diferente. Então, em vez de pegar o celular, eu vou deixar sempre o celular, do lado do celular, um livro. Sei lá, cada pessoa vê a sua realidade, né? Eu vou deixar do lado do celular um livro. Então, eu vou criar o hábito de olhar o livro está ali por uma razão, que eu vou pegar o livro. Então, assim, cada um vai criar o seu, mas o importante é que essa transformação de hábitos que acabam drenando nosso tempo, ou acabam drenando a nossa priorização dos estudos no inglês, ela precisa ser eliminada construindo um outro hábito. E não eliminada, tipo, não vou fazer mais isso. Não vai continuar fazendo. Esquece o não vou fazer mais isso, não vou assistir televisão, não vou procrastinar, não vou comer pipoca, não vou... Não vai. Entendeu? O que eu vou fazer no lugar de... Eu tô falando esse exemplo do celular porque o meu tempo de tela aumentou muito nas últimas semanas. Eu tenho um aplicativo que eu controlo e isso tá me incomodando assim no nível... Nossa, eu tô nesse processo de eliminar o tempo de tela no celular, nesse processo de construção. Então, eu tô exatamente atenta a tudo isso, encontrando os meus gatilhos. E eu tô falando aqui a simplicidade da técnica, mas isso não significa que ela é super fácil de fazer. Né? É estar presente para algo que está te incomodando e a cada dia mais olhar. E cada dia que eu fizer aquilo, ponto para mim, cada dia que eu não fizer aquilo, não adianta ficar se culpando. Não adianta ficar se martirizando. Cara, hoje 1-0 pro celular. No dia que der bom, 1-0 para mim. E assim vai. Sim. E aí a ideia é essa, ter 1-0 para mim. 1-0 não é o celular, ou seja lá o que for que seja, que atrapalha a pessoa. 1-0. Faz essa mentalidade do 1-0 que é legal. Sim, você tem falado muito sobre... Você falou sobre recompensa no episódio passado. E aí tem a questão gatilho, recompensa, né? Eu acho que esses 2 pontos, eles são importantes para a gente tanto eliminar quanto adicionar. Então, para quem não conseguiu entender assim de forma prática... você deu alguns exemplos até, mas assim, um exemplo de gatilho e um exemplo de recompensa, pra gente entender como que a gente pode fazer no dia a dia. Trazer um gatilho e trazer uma recompensa. Eu vou trazer isso pro ruim, por exemplo. Teve uma época que eu tava... foi bem assim na época que eu tava tendo que estudar pesado o inglês, estudar, assim, foi bem no pico do estresse lá no City. E... eu chegava em casa tão cansada, com a cabeça mentalmente cansada, que tudo que eu queria na vida era deitar no celular. Então, o meu hábito era, eu chegava em casa, tirava o salto alto, tirava a roupa, trocava de roupa,
deitava no sofá, falava, vou relaxar um pouco. Ligava a televisão, colocava algum filme, alguma coisa, e ficava lá, assim, na The Nothing Box, né? Na caixa do nada, assim. Não é só homem que fica na caixa do nada, não. Mulher fica também. E ficava é que também assim, é importante, né, esse momento. Sim, é extremamente importante. Só que no meu caso, e aí cada pessoa tem que avaliar o seu cenário, no meu caso, o gatilho de chegar em casa, tirar o sapato, trocar de roupa e deitar no sofá, estava gerando... Procrastinação. Exatamente. É porque aí eu descansava, aquilo era importante para mim. Só que aí depois eu descansava e aí batia o sono, a preguiça. Então o que eu fiz? Eu mudei o gatilho. Qual era o gatilho que eu me dei? Eu amo tomar banho. Eu amo tomar banho. Trazendo mais uma vez uma coisa que te faz bem, né? Nossa, como eu gosto de tomar banho. Meu Deus do céu. É uma coisa assim que relaxa, nossa, 100%. Tem gente que toma banho. Eu amo tomar banho. Meu sonho é ter uma banheira em casa, assim. Ainda vou realizar esse. É a melhor coisa. Mas o que eu fiz? O que eu mudei, né? Eu costumava tomar banho na hora de dormir, porque também me relaxa e aí eu dormia melhor. Eu chegava em casa, ia direto pro banheiro. Eu não tirava mais o sapato na porta de casa. Eu ia direto pro banheiro. Eu só largava a bolsa em cima da mesa, ia direto pro banheiro de salto, toque, 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 toque. Não aconselho ninguém fazer isso, mas foi o gatilho que eu criei. Toque, 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 toque. Chegava no banheiro, aí eu tirava a roupa, tomava o meu banho, que era o banho que eu amava tomar aquele banho. E eu tava tomando banho, descansando, relaxando, que era uma coisa que eu precisava muito. E aquele gatilho era o condicional. Você tá tomando banho, você tá obtendo prazer agora. Que foi o que a gente falou no episódio anterior do prazer, já nem lembro, mas... Acredito que sim. Foi, né? Você tá obtendo prazer e quando terminar aqui o banho, você vai estudar inglês por pelo menos 15 minutos. Era o meu negócio. 15 minutos. E aí eu pensava assim, 15 minutos, beleza. Ficava lá Ai, agora eu vou ser cancelada. Ficava uma meia hora no banheiro, tomando banho. Mas é o que te relaxa, é o que te faz bem. Agora eu vou ser cancelada porque eu acabava aceito. com a água do planeta Terra. Ai, meu Deus do céu. Não, acho que cada um... Enfim, é isso aí. Ficava meia hora e pronto, e acabou. E eu ficava lá e eu sabia que eu ia estudar inglês 15 minutos. Eu criei esse gatilho. Eu terminava de tomar banho, sentava, deixava sempre estrategicamente o meu material de estudos no local, organizado, ia direto, colocava o roupão. Não tinha superprodução, não tinha nada. Colocava o roupão e ia estudar. Só que esses 15 minutos, na maioria das vezes, virava meia hora, uma hora. Quando eu via, já era quase 9 horas da noite, 10 horas da noite. Eu estava descansada e estava priorizando os estudos. Isso é um exemplo disso, de gatilho e recompensa. Que você consegue mudar um gatilho, colocar uma recompensa, mudar o padrão de alguma rotina, de alguma coisa. E aí cada um vai ter sua realidade, né? Eu dei um exemplo aqui, tipo, em detalhes, né? Sapato, alto, barulho, banheiro. Por isso que é importante se conhecer, entender o que te faz bem, o que faz sentido pra você, quais são suas prioridades, porque aí a partir do momento que você se conhece, e a sua rotina também, porque cada um tem uma rotina diferente, né? Sim. Então, entender a sua rotina, entender a sua personalidade, suas características pra adaptar da melhor forma pra você, né? E aí, eu queria também entender de você... no seu dia a dia, essas mudanças de gatilho, foi o que foi mudando pra você, foi o que foi a viradinha de chave, foi o que foi transformando a sua rotina, o que realmente mudou a sua rotina de estudos, foi isso? Foi trazer o gatilho e a recompensa? E tem alguma outra coisa que também fez a diferença? Tem várias, né? Como foram muitos erros, eu cometi muitos erros, eu tive que adotar muitas estratégias para cada... E aí é igual farmácia, né? Para cada dor tem um remédio diferente. Então, para cada erro, meio que teve um remédio diferente. Só que a mágica de você usar um remédio é que muitas vezes ele reverbera para outras dificuldades também, para outros erros também. A magia de usar essas estratégias, né? A coisa boa de usar essas estratégias é que elas são incrementais, exponenciais. Quando você conserta uma, ela afeta a outra, afeta a outra, afeta a outra. E aí, quando você vê, você está resolvendo de forma incremental
todos os problemas que te afetam de atingir a fluência. Ainda falando sobre essa questão do gatilho, às vezes, nem sempre o gatilho vai estar atrelado a uma recompensa. Eu me lembrei agora de um outro gatilho importante que eu tive que tomar também, que tem a ver com o Comece pelo Mais Difícil, né, e That Frog, que foi uma época que eu estava trabalhando muito, tendo muito tempo de deslocamento no trabalho, estava sem carro, enfim, né, dependendo de transporte público, e eu tive que priorizar o inglês para estudar de manhã. E aí, porque à noite não estava mais dando, aí já não estava mais dando certo, tinha banho, porque o que eu falo, né? As pessoas podem olhar meu exemplo e falar, mas eu tenho filho, eu não tenho como chegar em casa, tomar um banho. Gente, cada um olha o seu exemplo, né? Então, nessa época, eu tive que colocar o inglês lá no começo do dia, lá nas primeiras horas do dia. Então, o meu gatilho era diferente. Eu acordava, ia para o escritório e, ao invés de ir para minha mesa de trabalho, eu ia para uma sala de reunião. Porque se eu fosse para minha mesa, eu ia trabalhar. Né? Eu ia chegar e olhar, deixa eu só ver um e-mailzinho aqui, pronto, aí acabou o dia. Então, uma simples mudança já faz você mudar ali o... Ir para uma sala de reunião, ir para um ambiente diferente. Sim, fazer simples. Mudar o gatilho é isso, você mudar o cenário. Você olha o cenário, é como um filme, né? Você é um diretor do filme da sua vida. Olha o cenário, o que nesse cenário não está me ajudando a atingir meu objetivo. Se eu entrasse e fosse para minha mesa, o que naquele cenário me atrapalhava? O maldito do e-mail. Porque eu sou ansiosa, ia querer ver o e-mail, aí um e-mail leva o outro, acabou. Eu ia começar a trabalhar. Só que eu chegava 1 hora mais cedo no escritório, não era para trabalhar, era para estudar. Então, o que eu tinha que fazer no cenário? Bom, muda o cenário. Eu vou para uma sala de reunião, sem notebook, sem computador, ou levava o meu computador pessoal para estudar quando precisava, ou fazia alguma coisa do celular, ou simplesmente só os livros, enfim, muda o cenário. Sim. A gente acha que nossa, tem que fazer uma mudança tremenda, tem que transformar totalmente. E às vezes são pequenas mudanças, pequenos gatilhos, né, e hábitos do dia a dia. Bom, para finalizar aqui o nosso bate-papo de hoje, eu achei super interessante o que a gente falou sobre priorizar o inglês. E aí a gente sabe que precisamos trabalhar todas as áreas, né? Escrever, ouvir, falar. O que mais? Escrever, ouvir, falar e ler. Ler, escrever, ouvir e falar. Muito bem. E se uma pessoa, vamos lá, uma pessoa começou a priorizar o inglês, fez ali o planejamento, identificou quais atividades vai fazer e decidiu, olha, vou fazer 15 minutos de cada atividade e vou fazer 1 hora de inglês, vou trabalhar aí com 1 hora. Essa pessoa, você acredita que se ela continuar com a motivação, com a consistência, você acha que ela consegue chegar à fluência em 1 ano? Você acha que é possível? Se ela tiver essa estratégia de estudo, do jeito que você falou, 1 hora por dia, todos os dias, consistentemente, e se ela, durante o dia, tiver acesso ao idioma de outras formas, fazer uma imersão diária no idioma de outras formas, e se expor pelo menos 1 vez por semana a só conversar em inglês, com certeza. Por exemplo, todos os dias, 1 hora por semana, eu vou estudar. Vou equilibrar, vou ler, vou escrever, vou falar, vou ouvir. Durante o meu dia, eu vou ouvir rádio, eu vou ouvir um vídeo do YouTube, eu vou ler notícias em inglês, eu vou escrever o meu diário em inglês, eu vou escrever os e-mails da empresa. Eu não preciso escrever os e-mails da empresa em inglês, mas eu vou começar a escrever em inglês também. Então, durante o dia, ela pegar as coisas que ela já faz, só que ela faz em português, e passar a fazer em inglês, se ela pegar isso, se ela ficar nisso numa pegada, e eu não tô falando uma pessoa que não sabe nada de inglês, eu tô falando de uma pessoa pelo menos básica, tá? Sim, é possível. Perfeitamente possível. Tá? E você conhece exemplos reais que passam com você todos os dias. Aí você pode falar com propriedade que realmente acontece, né? Exatamente. Então é por aí. Bom, só para fechar aqui, deixar uma mensagem para as pessoas que querem aprender a priorizar o inglês. Deixar uma mensagem final aí para quem está ouvindo a gente.
A gente falou de várias técnicas aqui hoje, várias opções, várias alternativas, estratégias. Dá para colocar tudo em prática. A gente foi bem didático hoje, bem prático, várias dicas práticas. Aí, quando termina o podcast, a gente fica meio assim, nossa, quanta coisa bacana, vou fazer. Não faz nada do que você ouviu aqui no podcast hoje. Só faz, não faz de tudo o que você ouviu aqui, faz uma coisa só. A agenda da sua semana passada. Para identificar se o teu problema é falta de tempo ou falta de priorização. De tudo que a gente falou aqui hoje, isso é o mais importante. Definido se é tempo ou se é priorização, você consegue ir para os próximos passos para fazer o que precisa fazer para começar a priorizar o inglês. Muito legal. Então, gente, esse foi o bate-papo de hoje. É claro que a gente tem vários outros temas, podcasts anteriores e os que virão também. Então, acompanhe no canal da Nação Fluente, acompanhe também aí nas plataformas de áudio, né? A gente tá onde? No Spotify? Todas disponíveis? Todas. Caramba, só digitar então, Nação Fluente. Tá lá, é só digitar Nação Fluente. E se você quiser algum conteúdo mais específico, digita também a sua pesquisa Nação Fluente. O blog, ele é muito completo, tem muito conteúdo. Então, vale a pena. A gente se vê no próximo episódio. Então, tchau, Tchau, gente. galera.